Bom, você já tem uma ideia de qual história você vai contar, agora só falta criar o personagem que vai conduzi-la. Nesse vídeo eu vou ajudar você a criar um personagem para sua história. Vem comigo! Fala meus amigos, eu sou o Lucas Rosa, autor, criador e desenhista da história em quadrinho Os Aventureiros, e nesse vídeo vou ajudar você a criar um personagem que vai conduzir a sua história em quadrinhos. Vem comigo! Bom, para começar você tem que decidir qual vai ser a história do personagem. Isso é óbvio, você tem que contar mais ou menos o passado dele. Vão ser acontecimentos que levaram ele a chegar ao rumo da história, no caso, né? Então, tipo, os pais deles morreram, então ele vai lá e isso levou ele ao objetivo. Ou então, o cachorro dele morreu e ele fez ele ir atrás de uma missão, entendeu? Você contar o passado do personagem para inserir ele na história, isso é uma coisa muito importante. Então já vai pensando aí na sua história, se é uma história sobre zumbi, o que levou o personagem, vamos supor, a caçar zumbis. Foi a mãe dele foi transformada em zumbi, depois deu isso, ou então teve apocalipse zumbi, aí ele está sobrevivendo. Ou se for contar uma história de invasão alienígena, vai contar o porquê que aconteceu a invasão, a história dele com o contexto. Isso é muito importante para você criar seu personagem. Vai ajudar a definir qual vai ser o objetivo dele e as características. É muito importante. Bom, agora que você já definiu como ele foi inserido na sua história que você quer contar, um passo importante agora, que é o segundo, é você definir como é que vai ser a personalidade desse personagem. Porque assim você vai definir como ele vai agir em determinada situação. Bom, se é um cara, vamos supor, um cara muito raivoso, tipo o Wolverine, ele vai agir de um jeito e vai responder a situação de acordo com a personalidade dele. Se é um cara engraçado, vai fazer uma piada. Na minha história em quadrinhos, eu defini mais ou menos assim os personagens. Tem o Álvaro, que é um personagem que faz muita graça, sempre faz piada. Isso aí é o traço do Álvaro. Tem um personagem que é mais sério, igual o Gabriel, ele age seriamente nas situações. Então, você definir como vai ser a personalidade dele, vai ser o jeito que ele vai agir em cada momento da história. Isso é muito importante. Bom, agora vamos lá para o terceiro passo. Bom, agora você já definiu, né, como é o objetivo do personagem, como ele é inserido na história, você já definiu como é a personalidade dele, agora você vai dar um toque mais pessoal no personagem. Você vai definir os gostos dele. Ele é um personagem que não gosta de pudim, por exemplo. Então, em uma determinada situação que tiver pudim na cena, ele vai falar, não quero. Entendeu? Uma coisa simples que eu falei aqui, mas é para você entender bem como você vai colocar os gostos no personagem. Ele não gosta de piada sem graça. Aí você coloca um personagem para interagir com ele que faz uma piada sem graça. E isso vai deixando o personagem mais, como é que eu vou falar, autêntico, mais único. Porque gosto é uma coisa muito pessoal, então combina muito com o personagem. Eu na minha revista, por exemplo, tenho o Álvaro. O Álvaro, ele gosta muito de refrigerante, então é uma coisa que está sempre frequente nele. Tem o Lucas que gosta de rock, então é uma coisa que também que é frequente. Então você consegue definir muito bem como ele vai agir em situações na história. Isso é uma coisa muito importante para o personagem. Bom, agora uma dica de ouro e muito importante para você que vai criar um personagem é a seguinte: se inspire em pessoas reais, galera. Porque isso é uma coisa muito boa, é um guia muito grande quando você vai criar um personagem. Eu, por exemplo, eu inspirei minha história em quadrinhos nos meus melhores amigos. Então eu tinha um guia de como, por exemplo, eu criei o Álvaro, eu falei assim, eu já sei como é que o Álvaro vai agir nessa situação. Então eu buscava, assim, como ele ia agir nessa situação para poder criar uma cena. Isso, gente, é um guia, nossa, excelente, porque você sempre vai buscar a ação da pessoa e colocar no personagem. Para início, isso é ótimo, porque assim você vai começando a buscar as características, vai criando situações engraçadas, situações de terror, situações de tensão. Você sabendo como a pessoa se porta a uma situação, facilita muito quando você está criando uma história, porque isso, gente, é uma coisa inusitada. Você está lá, assim, criando a história, né, criando uma cena, e você tendo um guia de onde tirar tudo isso é uma coisa, nossa, vale ouro. Então, se inspire em pessoas reais, porque isso vai te ajudar muito na hora de criar seu personagem. Bom, esse tópico que é a aparência eu coloquei agora, mas você pode fazer primeiro também. Mas eu
quando crio o personagem, a aparência é uma das últimas coisas que eu faço. Por quê? Porque quando você define qual é a personalidade dele, você consegue definir um estilo pro personagem. Vamos supor que é um personagem que é roqueiro. Você vai colocar um estilozinho de rock, um toquezinho de roqueiro nele. Um personagem que é gótico, vai colocar um toque gótico nele. Ah, é um personagem que é fofo, uma personagem fofinha, igual tem a Manu. Então você vai colocando roupa, vai colocando estilo de cabelo, cor do olho, todas essas coisas de acordo com a personalidade dele, que é o que mais combina. Claro, você pode fazer a aparência primeiro, não tem importância. Mas assim eu acho que fica mais fácil para ser mais conciso com o personagem. Entendeu? Então a aparência é importante, mas não precisa ser da ordem que eu falei não. Pode criar, mas criar depois de definir personalidade, os gostos dele vai ser bem mais fácil e bem mais conciso. Bom, agora a gente já definiu a aparência, os gostos, a personalidade, o que ele gosta, o que ele não gosta. Agora a gente vai dar uns toques que vai deixar o personagem muito mais atraente, muito mais interessante para o público. Bom, primeiro de tudo, você tem que dar problemas para ele resolver. Porque você colocando obstáculos na história do personagem vai fazer com que ele evolua. E a evolução do personagem é uma coisa muito interessante. Então dê problemas reais para ele. O Stan Lee, ele fez isso com o Quarteto Fantástico, uma fase que a Marvel estava assim, em decadência. Stan Lee criou o Quarteto Fantástico e deu uma humanizada maior nos personagens. Fez com que o Quarteto Fantástico fosse uma família com problemas de família. Entendeu? Com relacionamento. Isso causa uma empatia muito grande do leitor com o personagem. Gente, empatia com o personagem é uma coisa muito, muito, muito boa. Porque o leitor se identifica com o personagem, ele realmente se vê e começa a gostar do personagem por causa disso. Bom, o Homem-Aranha, que é um personagem que eu gosto muito, tem muito disso. Ele é um cara comum, né? Ele é um cara comum, tem vários problemas pessoais. Isso torna ele mais humano. Quando um personagem fica mais humano, você, igual eu falei, se identifica muito com ele e acaba que é inevitável você não gostar do personagem. Então, dê problemas pro personagem para ele se desenvolver na história. O desenvolvimento é a coisa mais importante no personagem. Faz com que a pessoa fique presa a ele, querendo ver o que vai acontecer mais pra frente. Então, é essa a dica que eu dou pra você. É isso aí, meus queridos. Eu espero ter ajudado vocês na criação do seu personagem. Eu quero agora que você vá lá, pega o papel, comece a anotar tudo, gosto, personalidade, tudo que a gente falou nesse vídeo. E quero que você saia daqui com o personagem em mãos para começar a sua história em quadrinhos. Agradeço muito a atenção de vocês. Deixa aquele likezão para mim se você gostou desse vídeo e as dicas foram úteis. Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nada desse canal. E é claro, eu vou trazer muito mais conteúdo de história em quadrinhos para vocês. Muito obrigado pela atenção. Estou deixando os links das páginas dos aventureiros aqui na descrição do vídeo. E é claro, o site oficial para você acompanhar toda a história em quadrinhos dos aventureiros, da primeira até a última. Muito obrigado, tamo junto. Só força, galera!